voltamos ao nosso curso de acentuação gráfica. Perceba que no nosso curso online, aqui você tem um conteúdo diferenciado, porque nós separamos a matéria, separamos o tópico da matéria, para que assim fique mais fácil de você estudar. Legal? Então, quero estudar só sobre o acento, quero estudar só a classificação. Isso tudo vai te ajudar na hora de você se preparar para quaisquer concursos públicos, vestibulares, Enem e tudo mais. Então vamos aí, né? Eu sou o professor Léo, compartilhe, divulgue nosso trabalho aí para os seus amigos nas redes sociais. E continuando a nossa aula, falando agora sobre alguns casos importantes que eu vou chamar de atenção. Legal, gente? Tenha atenção aí, ó. São os ditongos abertos. Ditongo, encontro de vogais. Eu tenho uma vogal e uma semivogal, ou uma semi e uma vogal, mas isso não vem ao caso. Vamos só entender agora que são as vogais, elas ficam juntas. Quais vogais? Eu tenho o el, por exemplo, no caso chapéu, eu tenho o ei, no caso de papéis, e tenho o oi, no caso de herói, de dói. Ficou claro? Então fale comigo, el, ei e oi. Ou você pode falar oi, el e ei. Ficou claro? E esses são os ditongos abertos. Apenas nas oxítonas, ou seja, quando a sílaba tônica for na primeira, legal? Ou nos monossílabos. Monossílabo só existe uma sílaba, então não tem como eu classificar em primeira ou segunda. Se eu estou classificando em primeira, é porque existe uma segunda ou terceira sílaba. Percebo que na palavra dói é um monossílabo. Eu vou chamar de quê? Acento. Vou chamar de ditongo aberto. Por quê? Vai cair para você como monossílabo tônico. Não é monossílabo tônico. Você vai classificar como ditongo aberto. Isso é o monossílabo? É. É forte? É. Mas a classificação é o quê? Ditongo aberto. Tudo bem, gente? Céu, ditongo aberto. E réis, ditongo aberto. Agora, todos aí, ó, no caso aí, né, estão dentro da regra do monossílabo. Agora vamos para a regra das oxítonas. Papéis, o pés aí, né, o és. Nós temos aí troféu, troféu é acentuado aí no el. Eu vou chamar de, está dentro da posição da oxítona, ou seja, na primeira sílaba. Certinho, gente? Herói, por exemplo, também. Herói teria acento, porque está na primeira, certo? Ou seja, na posição das oxítonas. Agora, atenção com a mudança. Herói tem acento, heróico não. Todos os ditongos el, ei ou oi, certo? Na segunda sílaba, ou seja, na posição das paroxítonas, não levam mais acento. Exemplo, heróico, herói, tá na segunda, certo? Não leva acento. Se eu falar ideia, ideia, não leva acento. Assembleia, assembleia. Ficou claro, então? Então, ó, ditongos abertos somente quando forem monossílabos ou quando estiverem na posição da oxítona, ou seja, na primeira sílaba de trás para frente. Certinho? Aqui é a minha didática. E lembrando que na segunda sílaba, nenhum deles mais leva acento. Combinado? Ótimo. E temos aí os hiatos. Hiato é a separação entre vogais, legal? Hiato é a separação entre vogais. E na dica aí, o que você vai entender? Quando houver vogal e o i com acento, eu tenho um hiato. Quando houver vogal e o u com acento, eu tenho um hiato. Lembrando que o hiato só é acentuado se for seguido de S. Se for seguido de outra consoante, não. Por exemplo, raiz, seguida de Z, não leva acento. Raízes já tem acento. Porque tem? O i fica sozinho, não é ter outra letra ao lado, é seguido na mesma sílaba. Ficou claro agora? Então, raiz, Raul, né? Raul às vezes tem com L, não leva acento, certo aí? Sair, sair. O i aí está seguido de R, não leva acento, certinho? Então, vogal mais o i com acento, vogal mais o u, eu vou chamar de hiato. E lembrando que o hiato ocorre na primeira sílaba ou na segunda. Na terceira sílaba não é mais hiato, você vai chamar de proparoxítona, no que se trata de acento. Legal, gente? Nós estamos falando de acentuação gráfica. Então, ó, os hiatos aí apenas nas oxítonas. Por exemplo, aí, baú e substituí-lo. O aí é separado. Por que é separado? O i tem acento.
Se o I tem acento, formou-se aí um hiato, logo vogais separadas. E se eu retirasse o acento? Ai, diferente. Ó. Ai, diferente de aí. É alguém, ai, ó, legal, gente? Bem tranquilo? Baú. Baú, o U está com acento, ele vai se separar, certinho? E o substituí-lo, Léo, não seria uma paroxítona? Não, gente. Quando houver o hífen, lo lá, você vai excluí-lo. Então, substituir. O I aí está na posição da oxítona. Ele foi acentuado porque existe uma vogal anterior, legal? Chamado aí de hiato. Agora, saída e saúde. Hiato na segunda sílaba. Leva acento, certo? Saída, saúde. Certinho, gente? Agora vamos para as atualizações com as novas regras. Hiato após ditongo na segunda sílaba não leva mais acento. Exemplo, feiura. Anote lá, feiura. O U está na segunda sílaba, formou um hiato, porque se separou da vogal anterior. Só que ele veio após um ditongo, fei, ao ei. Ditongo, hiato, após ditongo, quando na segunda sílaba não leva mais acento, certo? Baiuca, baiuca. O U veio depois do ai, está na segunda sílaba. No caso, não leva acento. Agora, Piauí. Piauí. O I já tem acento, porque é um hiato após ditongo, só que o hiato está na primeira sílaba. Ficou bem claro, gente? Legal? Então, feiura não tem acento, baiuca não tem acento. E outras mais. Então, cuidado aí com os ditongos abertos e com os hiatos. Aprendemos mais um pouquinho de acentuação gráfica. Espero que tenha gostado e até a próxima.